queridos irmãos, que alegria estarmos todos juntos novamente para o estudo do nosso Evangelho semanal, para o nosso encontro semanal. Começando aí setembro com um apelo sobre o suicídio, sobre a valorização da vida, que a gente tenha um olhar carinhoso, caridoso, afetuoso e de amparo para os que sofrem, para os que têm pensamentos suicidas, que a gente tenha nesse mês um olhar bem especial para quem está em nossa volta e para todos aqueles que necessitam da nossa ajuda, do nosso abraço fraterno, da nossa escuta paciente e sem julgamentos. Então, Setembro Amarelo, valorize a vida. Vamos falar e vamos escutar também. Vamos à nossa mensagem do dia, para que assim a gente já possa ir acalmando, serenizando o nosso coração, para estarmos bem abertos, bem receptivos à mensagem do Evangelho de hoje. A mensagem de paz e de carinho. Somos todos livres para desejar, para escolher, para fazer e obter. Mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Jesus divino e amado Mestre, nós vos agradecemos pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de escutar as suas santas palavras através do Evangelho. Agradecemos por nos intuir, por nos mostrar a necessidade de adquirir conhecimentos, a necessidade de melhorar o nosso interior, de regar o nosso jardim, de emoldurar a nossa alma com a moldura do amor, com a moldura dos bons pensamentos e dos bons sentimentos. Que possamos sim retribuir, devolver ao seio sagrado do Senhor tudo aquilo que recebemos da sua infinita gratuidade. Que assim seja. A leitura do Evangelho é como se você, meu irmão, minha irmã, sentasse para uma conversa com Jesus. Jesus fala, a gente escuta e no nosso interior vêm as intuições, vêm os pensamentos que são concedidos pelo plano espiritual para que nos mostre o caminho que devemos seguir, as melhores decisões que devemos tomar e tudo aquilo que precisa ser reparado, consertado em nós mesmos. O texto de hoje vai falar sobre tudo o que recebemos e sobre tudo o que somos responsáveis. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito se pedirá daquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade do seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que não veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhes disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação
nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar, mas além do Evangelho que as contém, não está difundido senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Os ensinamentos dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas que as desenvolve e as comenta para pô-los ao alcance de todos, tem uma particularidade de não ser circunscrito a cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não. Pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Vamos entender o seguinte, meus irmãos, através desse texto que a gente viu, que tem como tema: muito pedirá aquele que muito recebeu. Vocês concordam que de Deus, nosso Pai, nós recebemos muitas coisas? Sobretudo a vida, que é o bem mais precioso, né? Então, nós recebemos diversas coisas através do nosso esforço, mas com o consentimento, com a permissão de Deus, nosso Pai. Então, vamos considerar que tudo aquilo que a gente tenha recebido sejam talentos, sejam presentes de Deus. A nossa inteligência, os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas aptidões, tudo isso são coisas concedidas por Deus. E tudo aquilo que eu tenho, que eu possuo, é para ser compartilhado. Todo conhecimento que eu tenho, ou também bens materiais, coisas palpáveis, tem que ser dividido, tem que ser compartilhado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. O texto fala que a responsabilidade ela é proporcional ao esclarecimento, ao conhecimento adquirido. Tendo em vista que ao longo da vida nós vamos adquirindo determinadas consciências, nós vamos adquirindo conhecimentos necessários ao nosso melhoramento, à nossa mudança de conduta, então Deus vê e Deus, de certo modo, cobra da gente. Se eu leio lá, através das Sagradas Escrituras, que está nos 10 mandamentos, né, dado a Moisés, não roubarás, né, não cometerás adultério. Se eu tenho essa consciência, eu vou ser cobrado por aquilo que eu conheço, pela verdade que eu já experimentei. Então, se eu fizer determinadas coisas dentro da minha capacidade de conhecimento, eu vou ser cobrado por isso. A espiritualidade espera de nós da mesma forma que ela nos oferece. Não é que Deus ele seja um cobrador rígido, dei, mas eu quero de volta, eu quero que você compartilhe. É um convite aberto, é um convite amoroso. Eu te dou e você compartilha com quem não tem, o que quer que seja. Mas aos que pecam, os que deixam de fazer determinadas coisas, pela ignorância, por não saber, por não conhecer a verdade. Possivelmente existem pessoas que desconhecem algumas verdades acerca das leis espirituais. E daí elas não serão punidas com rigor. Para aqueles que não conhecem a verdade,
e que cometem falhas, que cometem erros, que cometem os ditos pecados por não conhecerem, eles serão amenizados, eles terão penas mais leves, porque não conheceram o verdadeiro caminho. Mas nós seremos cobrados por tudo aquilo que a gente conhece e que não pratica. Deus nos cobra a ação. Ele condena o comodismo, a falta de vontade de aprender, a cegueira da alma, né? Quando a nossa alma ela não se abre para o novo, ela não se abre para as maravilhas que Deus nos oferta todos os dias. Então Deus condena não o pecador, mas condena o pecado, condena a sua falta de vontade de adquirir conhecimento, de ser uma pessoa mais esclarecida sobre as leis divinas, sobre as leis que regem toda a humanidade. Os fariseus perguntam a Jesus: seremos nós, pois, os cegos de que ele estava falando, Jesus, né? De fato eram cegos, havia cegueira na alma daquelas pessoas, porque eles conheciam a lei, mas eles não a praticavam. Eram profundos conhecedores das Escrituras Sagradas, mas era aquele povo ruim de praticar. E eles perguntam, né? Por acaso seremos nós os cegos? Eram os cegos, sim, né? Eram aqueles que muito tinham recebido e pouco compartilhavam. Porém, serão também muito cobrados, porque eles conheciam o verdadeiro caminho da felicidade, o verdadeiro caminho da fraternidade. Pensando pelo viés de que Jesus ele veio para todos, sobretudo para os que necessitam, sobretudo para os que estão lá na cegueira, né? Ele veio, ele se fez presente, ele se fez luz para todos. O Evangelho também é para todos, para letrados e para analfabetos, para pessoas ricas e para pessoas desprovidas de bens materiais. O Evangelho ele não é uma filosofia, mas ele é uma lei para a vida. Ele é uma bússola, ele é uma lâmpada, ele é a vida que se abre diante de nós, com um convite muito lindo ao amor, à fraternidade, a vivermos essa existência como irmãos, a nos ajudarmos em tudo o que for necessário. Quando a gente fala de ajuda, a gente leva sempre para a partilha de coisas, essa parte é mais fácil. Mas vamos falar de fraternidade, de irmandade, de acolhimento, de tolerância, de entender o outro como ele é, na sua diversidade, na sua forma bonita de ser, preto, branco, gay, hétero, político, não político, tá? O convite é esse, a caminharmos dentro das nossas possibilidades, dentro da beleza que é o ser humano diverso. Pegando o texto, o tema do Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado, vamos tirar esse peso desse tema, esse peso dessa frase, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito conhecimento, muito entendimento, muito esclarecimento será cobrado, mas muito também será dado. O amparo, a proteção, a certeza de caminharmos lado a lado com Jesus, de sentir a presença firme, serena e libertadora que é Jesus. A figura mais fantástica de que a humanidade já teve contato, já teve conhecimento. Jesus era sereno para ensinar, firme para cobrar, compreensivo para amparar, para mostrar o caminho, para dizer que se tivermos um pouco mais de fé, poderemos realizar grandes prodígios, poderemos curar, poderemos andar sobre as águas. O que isso quer nos dizer hoje de andar sobre as águas? Podemos enfrentar as adversidades, podemos sobreviver às infinitas dificuldades que as existências nos trazem, tá? Mas a fé é esse bálsamo, é
como uma âncora, nos torna firme, nos firma lá na terra da certeza para seguirmos adiante. A quem muito foi dado, muito será cobrado, e muito será ofertado, porque o coração de Deus, ele se abre para aquele que compreende o amor em sua grandeza e para aquele que consegue compartilhar a boa nova, a boa notícia que Jesus veio nos trazer e que continua nos trazendo através do Evangelho. Que nós possamos sim, meus irmãos, agradecer pelo conhecimento, pedir a Deus a graça de sabermos compartilhar, a graça de sabermos ser irmãos uns dos outros, de entendermos que somos parte de uma mesma família, de uma grande família, que nesse momento a gente está irmão, pai ou mãe, no outro momento a gente vai estar num outro estado, quem é filho pode estar pai, quem é pai pode estar filho, né? No outro momento, tudo é passageiro. O que eu tenho hoje, no outro momento eu posso não ter. E o que eu não tenho hoje, no outro momento eu posso ter sim. Então vamos nos apegar a isso, a esse texto de hoje. A grandeza que é ter a certeza que temos um Pai que nos olha, que nos ampara e nos ama como filhos. E que nós possamos ser também, fazer o nosso papel de bons filhos. E devolver de uma forma generosa tudo aquilo que recebemos da gratuidade de Deus. Vamos finalizar o nosso estudo de hoje fazendo a nossa prece de agradecimento. É sempre bom agradecer. Quando a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E por mais que tudo pareça estar difícil, que tudo pareça estar cinzento, sem brilho, a gente vai ter sempre o que agradecer. Então feche os seus olhos, pense nas coisas boas da sua vida, pense nas coisas boas que você tem recebido, pense na grandeza que é ter saúde, se locomover, respirar, meu irmão. Divino Mestre amado Jesus, que ilumina o nosso caminho de amor, de fé, de caridade cristã, que nos faz renovarmos a cada dia, que essa renovação do ser seja individual, para que a sociedade esteja contida junto com você. Iluminemos a todos que aqui estão, iluminemos aqueles que estão em casa, com a sua família, juntamente com todos os seus entes queridos, encarnados e desencarnados, que estão conosco sempre, sem nos esquecer. Estejamos sempre juntos, que o amor fraterno nos ilumine e que nos dê essa paz de luz, de amor, de fé, de caridade cristã. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta